Da palavra. De posse da palavra, nós começaremos as nossas reflexões na noite de hoje, minhas irmãs, meus irmãos. Que Jesus nos guarde, nos abençoe. Vocês estão vendo ali o nosso companheiro, Flávio, que seria o responsável, mas o Flávio e eu integramos o mesmo time, o time dos hipertensos arteriais, né, Flávio? E às vezes a pressão da gente, ela dá aquela desorientação. A minha, quando desorienta com força, ela chega a 22. Mas assim, eu tenho feito dieta, não tem funcionado, mas eu tenho tentado fazer dieta para fazer esse registro de hipertensão arterial, fazer um bocadinho mais este equilíbrio. Se bem que dieta não é uma prática muito habitual da nossa casa, né, Sônia Vale? Haja vista que a gente não consegue mesmo essa coisa, né, Vera? Os corpinhos lânguidos, esguios que nós temos nessa instituição, porque a cantina também não ajuda. Então, nós pedimos a Jesus que envolva o Flávio para que a pressãozinha dele se organize. E semana que vem ele vai estar aqui, se Deus quiser, com a pressão em ordem, para fazer a reflexão sobre o livre-arbítrio que faríamos na semana que vem. Então, nós fizemos essa inversão de sequência, que a Casa Espírita, ela é assim, ela é muito... Precisa acontecer a tarefa. A tarefa sempre vai acontecer. E não tem ninguém no Centro Espírita, né, Nirinha? É insubstituível. Os insubstituíveis estão todos no Santa Isabel. E não é no hospital, é no cemitério Santa Isabel. Né? Todo mundo que é insubstituível termina os seus dias lá no Santa Isabel, achando que o mundo não funcionará sem ele, né? Mas funciona. E quantos toda semana a gente vai no velório de um insubstituível, né? E fala assim, meu Deus, mais um insubstituível. E depois de tempos, o insubstituível desaparece, porque é a vida. Todo mundo cumpre seu ciclo, cumpre sua função, cumpre sua realização, e nós temos que nos sentir felizes em fazer o ofício. A gente assumiu realizar isso hoje porque estaremos aqui na semana que vem e já fizemos esse ajuste com o Flávio. O tema de hoje que vamos abordar com os companheiros está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala bem-aventurados os aflitos. É um título que perturba a nossa vida, porque eu quero entender, e muitas pessoas querem entender, o que há de legal em sofrer, o que há de felicidade em sofrer, porque o que é o aventurado, o bem-aventurado? O bem-aventurado é o feliz. Feliz daquele que experimenta algo. Então, quando Jesus faz o Sermão do Monte, e ele cita 8 bem-aventuranças, ele cita 8 momentos de ventura, de felicidade. Então ele vai dizer, feliz o que isso? Feliz o que chora, feliz o que é agredido, feliz o misericordioso. São bem-aventuranças. Quando você relaciona a bem-aventurança, feliz o que sofre, nós que vivemos numa sociedade que passa por uma dinâmica educativa de fugir da dor, haja o que houver. Eu quero sumir da dor. E eu vou usar todos os recursos para fugir do sofrimento. Algumas pessoas elas acham que o espiritismo ele faz uma exortação, um estímulo à dor. E nós seríamos ignorantes se falássemos sobre essa exortação à dor simplesmente por sofrer. O espiritismo nos chama a refletir qual o sentido da dor na sua vida, principalmente a dor que não tem jeito. A dor que não há de que maneira evitar. E nos chama mais ainda a refletir sobre o quanto se gasta de energia para tirar aquilo que não se tira, o que não dá para tirar, que não dá para retirar. Nós vemos indivíduos que passam toda a sua existência, gastam toda a sua energia, gastam todos os seus recursos para fugir da dor, para evitar o sofrimento. Muitos usam isso de forma sob alienação.
Tem pessoa que vive viajando, porque a vida é muito ruim. Cada vez que eu permaneço dentro do meu lar, eu confronto o sofrimento. Então eu preciso, sexta-feira, me evadir, desaparecer, porque eu fujo das minhas angústias domésticas. Eu prefiro fugir do que resolver. Eu prefiro fugir do que alcançar e compreender o porquê eu estou passando naquilo. E mais do que o porquê, eu sempre acho que quando eu pergunto e indago o porquê eu passo sobre algo, eu assumo a posição de vítima. Porque sempre que você fala o porquê que eu sofro, está embutido aí o porquê eu não sofreria. Né? Por que eu sofro? Aí você tem que se perguntar, mas por que eu não sofreria? O que tem de diferente em mim que me dá a peculiaridade, a particularidade de ser uma pessoa que não mereça dor? Alguns vão dizer, eu não faço mal a ninguém. Mas as angústias da vida, elas não se seguem só pelo mal que você não faz. O Livro dos Espíritos nos fala que nós somos responsáveis e agonizamos muitas vezes pelo bem que deixamos de realizar. Você não é uma pessoa que merece o reconhecimento da vida só porque você não é o agente de dor. Mas, igualmente, você se responsabiliza quase que igual por não minimizar as angústias alheias. É verdade, eu não coloquei as pessoas que estão em situação de rua na rua. Eu não sou responsável por elas viverem ali. Mas eu sou responsável cada vez que eu passo em frente a elas e tenho um agasalho dentro do meu carro, mais um dos 20 agasalhos que eu tenho dentro do meu carro, que eu não me sensibilizo em aquecê-la. É fato, eu não sou responsável por elas viverem ali, mas eu sou responsável em poder ajudar a minimizar a angústia de onde elas vivem. Então, o Espiritismo, ele nos chama a pensar o tempo inteiro sobre a responsabilidade do mal que faço e, consequentemente, sobre a responsabilidade do bem que eu preciso realizar. Você ouve muita gente dizer assim, eu não faço mal a ninguém. E o bem? A quem você faz? De quem você realiza isso a alguém? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo 5, ele tem um capítulo enorme, que é um capítulo gigante, o capítulo 5, que fala sobre a dor, e que fala sobre a aflição, e que fala sobre a justificativa, e se não tem um porquê, ele fala sobre um para quê. O porquê te faz vítima, o para quê te faz aluno. Toda vez que você pergunta para que eu estou vivendo algo, você associa isso à educação. Por que eu estou vivendo isso? Isso me vitimiza, porque eu quero dizer que eu não quero viver. Mas se eu tiro o porquê e embuto o para que, a dor passa a ter sentido. Vamos desligar os celulares, amigos. Nós falamos isso na última reunião. Estamos numa casa espírita, desvinculados do mundo ali de fora. As pessoas não respeitam o ambiente, as pessoas não respeitam o silêncio dos outros. As pessoas precisam respeitar que tem gente aqui enferma, psíquica e fisicamente, e que veio receber ajuda. Então, nós precisamos ajudar. Eu vou pedir aos companheiros, desliguem os seus telefones celulares. Quando o trabalho da palestra pública acabar, não acessem os seus WhatsApps. Não puxem cá para dentro vínculos externos que visam desequilibrar o nosso ambiente. Ajudem-se e ajudem aos outros, porque tem muita gente aqui sofrendo com dor, precisando desse silêncio, dessa vibração, dessa paz, dessa energia. E a gente tem que desligar deste mundo externo que quer perturbar a gente aqui dentro o tempo inteiro, desconectando a gente daqui de dentro e conectando a gente com o mundo ali de fora, que pode esperar 9 horas, quando nós sairmos aqui de dentro. Então, o sentido que nós precisamos aplicar ao para quê da dor e do sofrimento vai servir como uma dinâmica educativa. E a dinâmica educativa não é uma dinâmica educativa que se aplica ao outro, é uma dinâmica educativa que se aplica a você. A dor que você vive não serve para o outro, a dor que você vive serve para você. Por isso que, quando você quer auxiliar o sofrimento alheio, você quer usar a sua dor como justificativa. Você quer usar, eu já passei por isso.
Eu já passei por essa experiência e nós começamos a usar o nosso sofrimento como uma dinâmica de justificativa, tipo assim, se eu suportei, você suporta. Mas sofrimento não é muito bem assim. Há pessoas que têm o discernimento mínimo para suportar os reveses que vive. Então a gente começa, e há pessoas que não. Tem gente que não sabe lidar. Tem mães que sepultam um filho e a vida recomeça. Tem mães que sepultam um filho e morrem com o filho. Não julgo ninguém. Eu estou dizendo que cada pessoa lida com a sua angústia de uma forma. Quando a gente inicia um processo de reflexão sobre a dor, nós começamos a nos esquecer um pouco só daquilo que nós vivenciamos e começamos a gerir o sofrimento alheio. Então eu começo a ligar o jornal e dizer que pessoas não merecem morrer. E pessoas merecem morrer. O Espiritismo e o Divino Amigo, o Mestre Jesus, nos fala que nós não devemos julgar, porque com a medida que nós julgarmos, seremos julgados. O julgamento é algo que está. Quando a gente fala em julgamento, muitas vezes a gente associa, e falávamos isso recentemente com outros companheiros na instituição, que nós associamos o julgamento a uma sentença realizada por um equívoco. Então a gente acha que julgar alguém é sentenciar alguém a uma punição. Mas o juiz igualmente aplica um conceito de julgamento quando inocenta. Então, quando você fala, não julgue a pessoa, você não tem o direito de acusar a pessoa. Entendeu? Mas você também não tem o direito de absolver a pessoa. Algo como, toda a gente faz isso. Não carrega esse negócio em cima de você, não. Que isso? Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É que a gente quer ser do bem, bom, ajudar os amigos. Eu vou lá dar uma força em Rosemary. Pegou uma arma, assassinou Cícero. Que isso, Rose? Quem nunca matou um marido na vida? Você é só mais uma, Rose. Aquele marido também, né, Rose? Aquela pessoa difícil, né? Eu sou amigo de Rose, então eu estou ali para inocentar Rose de um delito. Julgamento é algo que você não aplica em situação nenhuma. Eu não tenho o direito de te apenar, mas também não tenho o direito de te absolver. Apenar e absolver, quem faz com você ou é a justiça humana, que existe para isso, ou é sua consciência. E a gente vive julgando. Aí quando você passa a sua vida, você passa o dia julgando pessoas. Porque você passa o dia acusando pessoas por equívocos realizados, como você passa o dia absolvendo pessoas, que é um ato de julgamento que você faz, Sônia Vale. Que isso, Marcelo? Quem nunca? Você é só mais um. Para com isso. Tira esse peso de cima de você. E aí, nesse afã de ajudarmos as pessoas, nós damos um salvo-conduto para o delito. Porque esse negócio de quem nunca fez, que atire a primeira pedra que o Senhor falou, nós nos apegamos a isso. Mas esquecemos do final, Nirinha, que ele diz o quê? Mas vai e não repita, para que mal maior não te aconteça. Eu não vou te julgar, mas eu também não vou te absolver. O que eu vou te dizer é, se você seguir assim, isso vai voltar em você. E aí você vai perguntar, mas o que tem a ver isso com o tema da noite de hoje? Se fosse um homem de bom, de bem, ele iria desencarnar? É um conceito de julgamento que você emite todo dia quando você assiste o Cidade Alerta na Record, Vera. O tempo inteiro. E você assiste várias Records. Assiste. Você tem cara que assiste Record RN, Record RS, Record MG, Record Rio, né? Compra o Povo. Lembra do Povo? Aquele jornal que você torcia, escorria sangue. A positivo, AB negativo, extra, tudo. Porque a gente passa o tempo inteiro emitindo juízo sobre pessoas. E é impressionante. Morre uma pessoa boa, você fala assim, gente, tanta gente ruim precisando morrer, e morre fulano.
tanta gente, meu Deus. Aí você enumera, fulano podia ir, Beltrano podia ir. Você está emitindo o conceito de julgamento, conceito de juízo. Você está dizendo quem merece viver e quem merece morrer. Você está o tempo inteiro emitindo um juízo. E o que é pior, Vera, para você que assiste Cidade Alerta o tempo inteiro, ainda assiste reprise no YouTube. O que é pior é que, Lúcia, o que me assusta é que essa anotação foi feita por Allan Kardec em 1864, escrito pelo espírito Fenelon. E aí você vê que num livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec lança em 1864, na França do século XIX, as pessoas já pensavam assim. As pessoas já se sentiam no direito de escolher quem tem o direito da vida, quem tem o direito da morte. Quem merece viver, quem não merece viver. Quem merece sofrer, quem não merece sofrer. E a gente vai visitar uma pessoa hospitalizada, chega lá, você não merecia passar por isso. Isso é julgamento. Você emite juízo sobre algo que você não sabe se merecia. Tu já pensou se você fala isso e o guia espiritual abre a folha corrida daquela pessoa na sua frente na hora? Espera que eu vou desenrolar aqui. Né? 500 folhas de resma A4. Meu caso vai ser A3. Dobrada, né? Então, mas a gente acha que isso é afabilidade. É amor ao próximo. Eu vou dar uma força a ele. E vou dizer que isso não é para ele. E isso é julgamento. Isso é juízo. É quando você quer tirar de uma pessoa, e talvez a grande dificuldade nossa é quando uma pessoa está em sofrimento, é perguntar a ela assim, você já parou para pensar o que pode ter desencadeado isso em você? Você está dizendo que eu sou responsável e culpado por isso? Não estou dizendo nada. Eu estou perguntando se você já se perguntou, não o porquê você vive isso, mas o para que você vive isso. Para que o sofrimento tenha sentido, para que a dor seja uma bem-aventurança, para que a dor seja uma felicidade. A dor só se torna um sinônimo de bem-aventurança que Jesus nos sugere quando ela passa a ter sentido, Vera. Se você entra no hospital para fazer aquele procedimento cirúrgico que você fez que quase te levou para o além. Pô, quase, faltou isso. Você só não foi porque você não era uma pessoa de bem, porque senão você tinha morrido. Né? Se você não deita naquele leito hospitalar e se pergunta, Senhor, o que queres de mim nesta hora? Qual é a lição que o Senhor me dá aqui? A dor não tem sentido, ela é simplesmente uma manifestação vingativa de Deus. Eu estou assim porque eu agredi a Deus. Eu ofendi a Deus. E Ele agora está se vingando de mim. Visto Deus numa face antropomórfica, eu humanizo o Senhor. Porque a gente, quando está com raiva de uma pessoa, né, Deus liga neste momento, a gente, quando está com raiva de uma pessoa, a gente, quando leva raiva dentro da gente, a gente desenvolve esta visão vingativa para com a pessoa. Entende? Está entendendo? Apesar da graça, é complicado. Porque a gente começa a perceber que as pessoas estão sofrendo e não merecem. O sofrimento na nossa vida tem que ter um sentido. Só que o que acontece quando a gente sofre? Antes de perguntar para que isso está acontecendo, a gente vai no Instagram e fala assim, vou vencer. Ainda publica aquele mantra, querer, poder, conseguir. Eu vou vencer. Mas você vai vencer o quê? A dor? Ou o que tem em você que originou a dor? Porque se você for vencer a dor, uma medicação, uma cirurgia, um médico, uma dieta, resolve. Mas se você não vence a origem do sofrimento em você, lembra de Jesus quando diz, vai e não voltes a pecar. Se o delito continua em você, Lia, o delito volta por outro caminho. Então, quando a gente sofre, o objetivo
não é fugir da dor. Quando uma pessoa está agonizando, como uma pessoa que a gente acha que é boa está morrendo, o objetivo não é tirarmos o bom e enfiarmos o mal. É nós nos perguntarmos por que isso está acontecendo, para que isso está acontecendo, qual é a lição embutida na mensagem que o mundo invisível nos manda. Senão a gente vê pessoas que vêm à casa espírita, qual o seu objetivo aqui? Eu estou passando por uma fase muito difícil, estou com uma doença, vim aqui buscar a cura. Normalmente, quando a gente faz as conversas, os atendimentos, nós perguntamos, mas você sabe a origem do seu problema? A pessoa fica até ressabiada, porque ela não quer apresentar as suas angústias originais, que precisam ser olhadas, para que você não faça o atendimento pontual na dor, e a pessoa ignore o atendimento anterior, que desencadeou toda a dinâmica. Cissa, nós temos um médium, lá para fora, para a Ruiva. Nós tivemos um médium encarnado, há alguns anos, já desencarnou, na cidade de Janira, Campos dos Goitacazes, um médium chamado Francisco Peixoto Lins. Talvez um dos maiores médiuns de efeitos físicos, de efeitos de ectoplasmia, de materialização de espírito, de efeitos mirabolantes, que nós já tivemos no mundo. Nós não temos registros análogos a Peixotinho, o que ele fazia em ectoplasmia, em materialização de espíritos. Surgiam ao seu redor, apareciam nas sessões. Chuva de flores, essas coisas todas doidas e inimagináveis. O fluido daquele médium fazia essa permissão. Mas ele tinha uma peculiaridade. Ele tinha uma asma tenebrosa. Tenebrosa. Essa, Helena, que você está tendo agora a crise aí. Uma asma terrível. E ele era um médium de apresentar receitas, receitista. Foi um sujeito que receitou sua vida inteira para os outros, mas Peixoto, e a sua receita? Por que isso que você faz para os outros não vem a você? Ele tinha crises terríveis de asma, tenebrosas de asma, as piores de asma. Uma vez ele foi teve uma identificação de uma angina, de um problema cardíaco que ele teria que passar por uma intervenção cirúrgica. O espírito Sheila, numa das sessões, diz assim: avise ao amigo, ao médium, que nós vamos isentá-lo temporariamente da sua relação com a asma. E ele ficou bom. E foi fazer o seu tratamento cardíaco. Quando ele chegou no consultório, no dia que ele terminou o atendimento cardíaco, o médico deu alta. Muito, Peixoto, você está em alta. Meus parabéns. Ele, muito obrigado. E a crise de asma voltou dentro do consultório, quase que Peixoto desencarna. E os espíritos um dia disseram a ele: mas de onde vem isso? Peixoto, você foi, numa das suas vidas passadas, um corsário. Você foi um pirata que tinha uma embarcação que dilapidava outras embarcações menores em volta. Você era o comandante. Fica imaginando Peixotinho, né, Helena? 1,60 m de altura, corsário, que invadia os barcos, os outros barcos, pilhava os outros barcos. Mas você tinha um prazer como pirata mórbido. No seu navio havia a pele de um boi. Cada vez que você pegava o capitão de outro navio, você botava ele na pele do boi, costurava a pele, ia no mar, pegava água e molhava a pele e jogava aquele homem no convés. O sol ia secando aquela água e a pele ia enrugando em volta da pessoa. E você matava a pessoa asfixiada. Ele falou assim: e só tive asma? Você entende como é que você começa a entender essa rinite alérgica que te acompanha? Eu não aguento mais espirrar. Ai, uma vida pretérita, cheirando coisas, né? Você não consegue compreender esse seu útero que está sempre problemático, essa dificuldade de se gerar um filho, sem conseguir refletir em quantas vezes você usou mal o seu útero numa outra vida, lesando psiquicamente o corpo perispiritual, e você volta hoje com uma dificuldade. As nossas avós tinham
15 filhos. Para se ter um filho hoje, tem que costurar, tem que fazer cerclagem, tem que fazer repouso, perna para cima. Nós vemos lesando o corpo da gente, entende? E o corpo da gente está respondendo a gente para que você sofre, para fazer reajustes no seu passado. A minha gagueira, eu parei de perguntar. Eu quis entender o objetivo da minha gagueira até uns 22, 23 anos. Quando eu comecei a ter algumas respostas, eu falei, tá bom. Obrigado. Pode guardar as instruções, que nós já entendemos e vamos seguir assim. Que Deus nos abençoe. E aí, o espírito Fenelon fala em 1861, num texto que ele psicografa, falando de um homem ruim, um homem mau, que escapa de um perigo, você costuma dizer, se fosse um homem bom, haveria morrido. Né? Então a gente fala assim, gente, ladrão na casa da gente, né? É impressionante. O ladrão, ele para, você tem um muro de... Esse muro que nós fizemos aqui nos fundos, enorme, né? Daqui a pouquinho um dia ele sobe, ele escala, porque ele sobe. Vai cair dentro do trabalhador de Jesus, vai roubar o bujão de gás, vai atravessar e não quebra uma perna. Aí você fala assim, gente, como é que essa pessoa sobe esse muro, desce desse muro, joga um bujão no ombro, corre 12 quilômetros com um bujão no ombro e não arranha o pé? E de janeiro, esse espírito bom vai fazer pilates, fica 3 dias de cama fazendo um pilates, porque pinça o nervo da perna. Aí você fala, meu Deus, o bandido, o rapaz, sobe no centro, rouba, entra, pega o bujão de gás, foge, corre pela rua, atravessa todas as ruas de Cabo Frio com aquele bujão de gás nas costas. E Nirinha vai no Pilates, né, Nirinha? Dá uma travada, quase que ligam para o SAMU para ela sair. Então você começa a compreender que não dá para nós dizer assim, ah, meu Deus, coitada da Djanira, presidente da nossa casa espírita, uma pessoa ungida, uma pessoa que não vai sofrer, ela não tem não, porque os espíritas não sofrem, né, Rosemary? Quanto tempo lutando no Ibascaf, aposentadoria, Rosemary? Quanto choro, quanto pranto, quanto ranger de dente, né? Quanta angústia, quanto porquê comigo, Senhor? Aí os espíritos falam, Rosemary, na outra encarnação como educadora, você ia lá só pendurava o seu casaco e não dava aula. Agora você tem que dar aula até sua última gota de sangue, de lágrima, para fazer o ajuste na dinâmica de reencarnação. Então você começa a ter as respostas e o sofrimento passa a ter um sentido explicativo que, de uma certa forma, não tira o sofrimento, mas justifica a dor. E não há nada melhor na vida de uma pessoa de compreender qual o sentido daquilo, mesmo que ruim, na vida da gente. Aí segue Fenelon dizendo, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde, sucede dar a Deus a um espírito em progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom que, por prêmio de seu mérito, receberá a graça de ter encurtado, à medida do possível, a sua luta e a sua provação. Por conseguinte, quando utilizais vós daquele axioma, não suspeitais que proferis uma blasfêmia, porque justamente é o inverso. A questão é difícil compreender esse inverso, porque a gente ainda acredita, por mais que goste da doutrina espírita, por mais que estude, que a vida bacana é aqui. Por mais que eu diga para você que maneiro é lá, você fala assim, não, tudo bem. Maneiro é lá, mas me deixa aqui, né, Flávio? Maneiro é lá, mas me deixa aqui. Porque dúvida por dúvida, Cícerozinho, você está aí atrás, agora que eu vi, Cícerozinho. Dúvida por dúvida, Cícerozinho, me deixa aqui, porque eu não quero subir. O que, no final das contas, nos leva a uma perspectiva. A gente gosta da gaiola do corpo material. Porque o corpo material é uma gaiola. Você tem a sensação de liberdade, a falsa sensação de liberdade. Mas eu já acostumei com essa gaiola. Eu sei onde está o alpiste, eu sei onde está o giló, vem trocar água de vez em
quando o dono me bota para tomar um sol de vez em quando na Praia do Forte. Eu vou lá no Sana dar um mergulho na cachoeira, tem festival do camarão sexta-feira, eu vou comer um camarão, sou um passarinho que gosta de camarão, minha gaiola vai até o festival. Então a gente se apaixona pela gaiola, porque a gente se apaixona pela prisão. A prisão material. Por mais que os espíritos digam assim, olha, a vida na erraticidade é a liberdade, é a vida real. Lá não tem cartão de crédito vencendo, lá não tem conta de telefone, de luz, não tem engarrafamento. Na medida que você evolui, você vai se desprender de um lugar para o outro com uma velocidade da sua capacidade de compreensão, coisa melhor do mundo. Se desprender, viajar por entre as galáxias, viajar pelos mundos, na força do seu pensamento. Mas eu prefiro aquele ônibus Cabo Frio de Bacaxá direto, que vai sacudindo. Porque eu estou aqui, né? A gente gosta, e porque a gente acredita ainda, por coisas, por dinâmicas íntimas, que vida boa é a sensorial, é a material, entende? Por mais que os espíritos narrem e descrevam belezas da erraticidade, eu não quero isso não, né, gente? Me deixa aqui. E aí, eu uso essa falácia, como ele diz, essa blasfêmia, quando eles justamente invertem. Os bons vão primeiro porque já fizeram parte dos seus ajustes nas lutas materiais. E os maus, justamente diferente daquilo que você julga, eles ficam para ter um pouco mais de permanência, para aprender, para crescer, para repensar a sua dinâmica existencial. É por isso que os maus ficam. Jerônimo Mendonça narra uma das... Já falei isso aqui, vou repetir de novo, porque eu tenho que repetir, porque não tem novidade, né, Rosimete? Sempre não tem novidade. Jerônimo Mendonça tem uma anotação interessante. Jerônimo Mendonça, igualmente um espírita, que se tornou um grande espírita, fundou centros espíritas, fundou lares de idosos, fundou casas de acolhimento de infância, fez palestras e mais palestras, quando um dia ele desenvolve uma artrite severíssima, e vai para uma cama. E naquela cama ele tem que ficar, quase que não vê. E o mundo invisível faz o desenho da cama que ele poderia viver sem morrer. Ele encaixa naquela cama. Ele sentia uma dor tão terrível no peito que frequentemente ele dormia com 30 quilos de areia no peito, porque era aquilo que acalmava ele. Mas foi assim que Jerônimo virou Jerônimo Mendonça. Procurem depois sobre ele na internet, gigante. Jerônimo vira isso. E ele fazia umas palestras. Um dia ele tinha que fazer uma palestra, Flávio, tipo você e eu, você o Jerônimo e eu o outro. Aí ele não se sentiu muito bem. Ligou para o cego, ainda tinha, isso era cego. Ligou para o companheiro e falou assim, fulano, eu não estou muito bem hoje. Você viu, o Jerônimo acamado, com terra no peito, com areia no peito. Liga para o cara, não estou passando muito bem hoje. Precisaria que você me substituísse. O cara, como eu, fiquei honrado. Falei, vou substituir Flávio. Para mim é uma honra. O cara, Jerônimo, eu vou. O cara pega o Fuscão e mete o pé e vai para o centro, e vai fazer a palestra. Chega lá, chega para substituir Jerônimo Mendonça, faz a palestra, sai feliz da vida. Quando ele sai, ele se desgoverna na estrada, cai num barranco, o Fusca roda, e o cara, quando o carro bate lá embaixo, ileso. Nada de machucado. Lembrou da família, lembrou do Jerônimo, lembrou dos amigos, abriu o Evangelho segundo o Espírito, fazer uma prece, vou agradecer a Deus. Quando ele abre, está assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. Entende, Helena? Naquela hora ele falou assim, eu tive uma vergonha, eu nunca quis morrer tanto na minha vida. Ele liga para o Jerônimo e fala, Jerônimo, hoje eu passei a maior vergonha da minha vida. Hoje eu pedi para morrer. Porque enquanto eu estou orando a Deus, agradecendo não ter me acontecido nada, o Evangelho segundo o Espiritismo me diz assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele falou, Jerônimo falou para ele assim, muito bem-humorado, falou assim, meu filho, vai chegar a sua hora.
Continua trabalhando, continua servindo, porque há de chegar a sua hora de você ter o direito de se desprender das angústias da vida física, né? E viver as alegrias das regiões superiores, melhores, que nós vivemos e existimos. Vamos pedir aos companheiros para desligar os seus WhatsApps, por favor. Vamos nos ligar aqui à palestra, vamos ficar aqui na instituição. Mais uma vez dissemos isso, cria uma conexão com o mundo de fora. Nós estamos precisando ajudar e socorrer tantos irmãos que aqui se acham. E aí, o Jerônimo vai e diz isso para o cara. Então a gente fala assim, quando a gente adoece, fala assim, eu tenho fé em Deus que eu não vou morrer. Pois é, a gente sabe da ruindade que carrega dentro da gente, né? Precisa viver para fazer o ajuste, precisa manter-se reencarnado para fazer as reconexões de infelicidade. Nós não podemos a gente morrer agora, porque você tem que parar e se perguntar, gente, se eu bato a caçuleta hoje, o que vai ser da minha vida? Não é sobre o que você vai deixar, porque o que você vai deixar é inevitável. Não tem jeito. Seu apartamento com prestações, sua moto com prestações, seu carro com prestações, as viagens em prestações que nós compramos para fazer no fim do ano, as roupas em prestações, o cartão de crédito que sofra, né? Esse lado é bom. Ele fica, né? Mas a questão não é sobre o que fica, porque o nosso grande angústia na morte é o horror do que vai ficar. Quando a nossa grande angústia na morte é a preocupação com o que eu vou levar. O que eu vou levar? O caixão não tem gaveta, né? O faraó achava que tinha gaveta e fez as pirâmides repletas de coisas. E hoje está todo mundo indo lá arrancar e vender e ganhar dinheiro. O faraó deve estar dando voltas no túmulo espiritual, fazendo essa pergunta, essa autoindagação. Então, a questão relacionada ao medo da morte não é sobre... fala assim, eu não queria morrer agora. Queria ver meus netos, queria ver meus filhos, queria ver essa cidade de Cabo Frio sem buraco. Sabe? Meu sonho existencial, como eu queria, né, Rosemary? Outro dia eu peguei a Rua Inglaterra, achei que estivesse fazendo o metrô na Rua Inglaterra, porque era tanto buraco. Eu falei assim, eu queria ver essa cidade sem um buraco. Eu já negocio isso com Deus, porque eu sei que vai ser a longo prazo, né? Senhor, meu sonho é ver essa cidade a longo prazo. Meu sonho é poder ver essa cidade com mais ordenamento. Qual é o meu sonho, Jesus? Qual é o meu sonho em não ver mais pessoas na rua? Então, enquanto esses sonhos não se realizarem, que eu fique. Porque, na verdade, a gente associa a permanência da gente aqui ao que nós vamos ficar sem. Mas a gente não consegue associar a permanência da gente aqui, a impermanência da gente aqui, ao que a gente vai encontrar. Outro dia falávamos aqui e dizemos assim, tem tanta gente que eu gosto e amo aqui, senta em casa uma hora, pega seu celular, em casa, né? Pega um familiar no WhatsApp, abre a conversa e começa a botar os nomes das pessoas que você ama que já se foram. Vai relacionando quem você ama que já se foi. Aquelas pessoas que eram sua sustentação, a base, um avô, uma avó, um pai, uma mãe, aquele tio, aquela pessoa próxima, aquele amigo que desencarnou jovem. Quando você fizer a sua relação, você vai descobrir que tem tanta gente que você ama que já foi. E a questão não é o que você larga aqui. A questão tinha que ser quem eu vou achar lá. Quando eu faço a minha relação dos mortos que já se foram, eu descubro que eu tenho muito mais amores mortos do que vivos, do que encarnados. Na minha relação hoje de afeto, de amor, com 54 anos de idade, eu falo, caraca, tem mais de 100. Vai ter uma rave me esperando lá quando eu chegar. Macarronada da vovó Etelvina, vovó Odete, farmacêutica, já esperando com a benzentacil para benzentacil espiritual, aquela relação de pessoas. Então, na verdade, a gente fala que não quer largar os nossos amores, isso é falácia. A gente não quer largar a materialidade da vida, porque amor por amor tem muito mais lá do que aqui hoje. Aquelas pessoas que têm representatividade na vida da gente. A gente gosta tanto da Madre Teresa e do Gandhi, eles estão lá.
Já pensou, Rose? Chegar lá, grande, querida, vencedora, Rosemary, bem-vinda. Não, eu deixei Lucas, eu deixei Lara, Cícerozinho, eu não quero, me devolve. Aí tá lá, seu Mário, Dona Rosa, não, nem eles, eu quero voltar. Então, assim, a gente percebe que a questão da gente não é essa coisa, é porque realmente levamos na cabeça da gente intimamente que tem muita coisa para melhorar na gente. E quando você para pensar na sua desencarnação, se é que para-se para pensar na morte, né? A gente toma um susto. Porque, tanto que quando você começa a conversar sobre a morte, dá para a gente mudar de assunto? Que assunto mórbido. Aí eu falo, gente, mas peraí, quando você nasce, a única certeza da sua vida é a morte. Como é que você chama a certeza da sua vida de assunto mórbido? Aí o cabra vai falar assim, eu tenho horror de velório. Gente, só quem gosta de velório é o coveiro, porque ele vai trabalhar e ganhar dinheiro. Ninguém gosta de velório. Mas ir num velório é tomar ciência do fim, através do outro. Nossos jovens não vão mais a velório. Você sabe, jovem não gosta de velório. É por isso que eles estão botando a vida dele em risco com 20 anos de idade, porque eles não acreditam na morte. Eles nunca viram um morto. A gente tinha que beijar a vovô, né, Helena? Com 4 a gente vai lá beijar sua avó. Ih, vó, tá fedendo já, tá saindo coisa do nariz. Beija. A gente tomava a ideia, a consciência do fim. Ninguém vai mais a velório hoje. Por quê? A gente, eu estou trabalhando. Gente, quando você diz que uma pessoa que você convive há 20 anos morre e ele é mais importante que um dia de trabalho, que você falta para assistir a Beyoncé, ou a Taylor Swift, ou o que quer que seja, você está dizendo que aquela pessoa vale menos que o show, que a gente falta. Então é uma conversa que a gente não quer ter contato com a finitude. Porque quando você tem o contato com o fim alheio, você para e pergunta, quando a minha senha vai ser chamada? Porque vai ser chamada. Por mais que você fuja do velório, por mais que você fuja da consulta médica, por mais que você fuja de qualquer coisa, uma hora isso não será levado em consideração, até porque isso nunca é levado em consideração, Rosana. Isso não é levado em consideração. Nós estaremos frente a frente com as questões da gente. É o chamado da vida. E você, coitado, tão jovem. Mas todos nós sabíamos. Meu Deus, tanta gente ruim, fulano vai. Sequência existencial. É bom, a gente sofre. Mas a partir do momento que você começa a compreender que fugir do fim da vida física não te prolonga ela, mas que esta ignorância, esse esforço de ignorar, faz com que nós estejamos fazendo um cursinho acelerado para o obsessor, porque o obsessor é aquele sujeito que chega no mundo espiritual dizendo, eu não queria ter passado por isso, né, Lúcia? Eu não queria, Zé Ricardo, eu quero voltar, mas eu quero, porque foi injusto, tanta gente ruim da lista de nomes, até você, Marcelo, podia ter ido no meu lugar. Eu falei, eu sei, mas eu preciso ainda sequenciar e aprender. Então, não dá para nós utilizarmos um julgamento que olha a vida e a morte sob a perspectiva material como justificativa para escolher quem merece ir. Vez por outra surge um filme que fala sobre a escolha. A Escolha de Sofia é um filme que fala sobre isso. Quem já teve a oportunidade de ver, um filme não espírita, um dos filmes mais brilhantes e mais sofridos que eu já vi na minha vida, que fala sobre um nazista mau, que pega uma mãe com 2 filhas e diz, a escolha de quem vive na sua família é sua. E o filme se desenrola sobre quem merece viver e quem merece morrer. São escolhas que a gente faz no Jornal Nacional. Um desgraçado desse está vivo. Estuprou, matou a criança. Um desgraçado. Coisa dessa tem que desencarnar. Vou contar um segredo para vocês sobre pessoas como essa que morrem assim. Porque um assassino, quando mata a gente encarnado, ele tem limitadores. Ele tem um muro, ele tem uma grade,
ele tem a porta. Mas quando um assassino morre sem redenção, sabe o que vai acontecer? Ele é um assassino no plano espiritual, que já não tem mais porta, que já não tem mais janela, que já não tem mais muro. E se antes você tinha verisuri na sua casa, alarmada, cerca elétrica para criar toda uma proteção material para o bandido encarnado, aquele bandido bom e morto continua sendo um bandido. E morto entra na sua casa, entra na sua vida, se aproxima de você e diz para você: agora somos eu e você, e se vira comigo, pelos vínculos psíquicos. Se você não acredita nesse negócio, você não acredita em reencarnação, você não acredita em obsessão, você não acredita em relação desencarnado-encarnado, e, consequentemente, o espiritismo não está fazendo muito sentido na sua cabeça. Aí você tem que se perguntar qual é o seu objetivo numa instituição espírita, a não ser compreender isso. Porque tem gente que fala: não, bandido bom é bandido morto, porque ele morre e continua sendo um bandido, apesar de morto. Então, os homens ruins, que a gente acha que tem que morrer, os espíritos dizem: não, Lúcia, eles têm que ficar, para que haja o tempo da redenção, para que eles não viajem para o além carregando todos os males na sua vida. Porque aí um dia, aquele bandido que você ficou feliz que ele foi assassinado e criou um vínculo espiritual pelo Jornal Nacional, passa 5 anos sem engravida. Quem te garante que não é ele? Aquela criança que vai olhar para você e não vai confiar em você. Quantas mães e quantos pais olham para os seus filhos e falam: esse garoto não confia em mim. Por que você é assim comigo? Eu tenho 5 filhos e tem um que me desafia. Tem um que, quando olha em mim, o olho brilha. Eu sinto ódio. Por que isso? Foi um bandido bom, morto, não redimido, nas relações que nós construímos, que voltou no seu lar para você ajudar a encaminhar ele. Porque é tão fácil resolver os problemas da vida dos outros, vamos resolver nas nossas. Essas animosidades familiares, essa violência humana que nós estamos vivenciando em uma escala gigante, que a gente quer resolver com a morte, nós estamos tirando pessoas que a gente acha que não merece viver, qualificando pessoas que a gente entende que precisa viver e, consequentemente, nós estamos mexendo na regra de que quem está com defeito precisa de mais tempo para se ajustar, para se corrigir. E que quando você mata uma pessoa, você não livra a sociedade dela, você livra a sociedade da vivência física dela. Mas quando a gente assiste em reunião mediúnica o que um espírito é capaz de fazer, desencarnado, na vida de um encarnado, aquela angústia que se acorda de madrugada com o negócio dentro de você, sabe? Aquele sono que não vem, que você vai procurar logo o seu Rivotril para pingar umas gotas, aquele surto que você não sabe de onde veio, e de repente você começa a conversar com você mesmo. Você fala: gente, eu estou tendo um ataque esquizofrênico. Obsessão. Interferências psíquicas. Tiram o seu sono, passeiam pelo seu pensamento, te levam para uma síndrome de impostor. Você não é o que as pessoas pensam, eu sei quem você é de verdade, e o conflito fica, e você está ali no silêncio, você, o seu travesseiro. E o que é isso, Senhor? É o bandido que morreu, é aquela pessoa com quem você não resolveu, e que volta sem respeitar a sua porta, a sua janela, a sua câmera, e entrou na sua casa, entrou no seu psiquismo. Em determinada hora você desiste, você não sabe o que você faz, mas ele está ganhando, e a gente tem que cuidar do obsessor
enquanto ele está encarnado. Deixa o homem ruim viver, gente. Deixa o homem ruim viver. Ofereçamos a ele uma chance de resgate, de recomeço. Sejamos agentes de reinício para as pessoas, Rosemary. Ofereçamos e vamos encerrar os questionamentos sobre a justiça divina. E que a gente não guarda a morte, né? Vai no velório de uma criança, tanta vida pela frente, né, Rose? É uma vida longa pela frente, tão lindo, tão educado, tão bom. Vai no velório de um homem de 90 anos, estava tão lúcido, tinha tanta coisa para dar ainda. Era uma pessoa que não fazia, meu Deus, e agora o que será? Porque o problema não é se você morre com 5 ou com 90. O problema é que você morre. Entendeu? Então a gente fica com aquela piedade, meu Deus. Às vezes as crianças que morrem numa idade jovem fecharam o ciclo e disseram, agora segue, que você já fechou seu ciclo de encarnação. É ruim, é péssimo, mas as famílias foram anunciadas aquilo, vamos ajudar, vamos respaldar, vamos amparar, vamos chorar junto, vamos abraçar. Mas fechou o ciclo. Houve a libertação. Quantas crianças, bebês, 9 meses de gestação, nasce com 1 mês desencarna? Meu Deus, por que isso? Ciclo de reencarnação. Fechou. Reajustes que fecham. Chico Xavier, finalizando, Rosemary, mais 2 minutos, eu tenho direito. Vou olhar para a Janeiro, não, que ela vai dizer assim, não. Chico Xavier, uma ocasião, tem uma família que o recebia sempre que ele ia no interior de São Paulo. Sempre que ele ia a São Paulo, no interior, se eu não me engano, em Campinas, um lugar assim, o recebia. Uma família muito rica, e que o recebia sempre com muito carinho, com muito afeto. Eles tiveram um bebê, e era o sonho deles um bebê. Nasce o bebê. E, com 9 meses, esse bebê sofre um acidente doméstico em casa e bate o pescocinho numa quina e fratura o pescoço, cai em cima e perde toda a mobilidade do pescoço para baixo com 9 meses. E foi muito complicado, porque era uma família que preparava um príncipe, né? Ainda que espírita, seu filho único, preparava a chegada de um príncipe. E eles receberam o impacto violento de ter um bebê, o seu príncipe, com tetraplegia, com 9 meses de idade, num acidente dentro de casa. Nas muitas idas do Chico lá, que ia à casa daquela pessoa, foi-se, o rapaz foi crescendo. Quando chegou cerca de 16 anos de idade, com um movimento, uma coisa muito severa, ele parte, desencarna, deixando a família dilacerada. Chico, então, um dia chega lá e conversa com a família, que era a hora de conversar com eles sobre aquele rapaz. Ele diz assim, que alegria vocês. Ofereceram o lar a Alberto Santos Dumont, mestre da aviação, o pai da aviação. Santos Dumont se mata na forca, ele se enforca, ele se suicida na forca. Faltavam 16 anos ainda para ele ficar na vida física. E vocês deram a chance a Alberto de reencarnar neste lar rico. E saiba, a riqueza do seu lar foi um aditivo da bondade divina pelos serviços prestados por Alberto à humanidade. Ele não reencarnou num lar que não lhe ofereceria dignidade para os 16 anos de sofrimento acamado, aquilo ali. Então, aí eu faço parte da família que resgatou um espírito que mudou a distância no mundo. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, que me oferece essa chance, essa possibilidade. E assim foi. A reencarnação de Santos Dumont, há alguns anos, São Paulo, ainda quando o nosso Chico estava encarnado, vivendo os anos que lhe faltavam para que ele fechasse. Aos 16, ele falou assim, agora ele fechou o ciclo que ele não cumpriu na última vida. Agora vamos dar a chance do recomeço. Porque ele se mata na angústia de ver o seu invento virar armamento de guerra e não a aproximação entre os mundos, entre os
países como ele esperava. Então a gente vê que a dinâmica do caminho de resgate na vida das pessoas, e a gente chega na casa de uma pessoa e diz assim, você vê, né? Tanto dinheiro e essa criança na cama, tantos recursos e essa criança com um autismo severo, uma síndrome de Down que o limita, e ele não pode usar esses recursos. A bondade divina, oferecendo aquele espírito que está num ato de reconstrução da sua vida, não que nós não estejamos dentro da nossa sanidade relativa, mas vivemos outros reveses, outras lutas, e o mundo invisível está lhe dando a chance. Olha, você vai resgatar com plano de saúde, com o direito a um carro para te levar e te buscar, porque há tantos que resgatam nas vias públicas, como esses que vêm, quantas pessoas especiais chegam na nossa casa, que moram num barraco e que vêm aqui suplicar uma cesta básica como elemento de sobrevivência. Então, não julguemos. Se fosse um homem de bem, ele sim haveria desencarnado porque cumpriu a sua função. Não morreu porque precisa fazer os ajustes ainda. Que a gente não julgue, que a gente não faça as nossas exigências, que a gente respeite a lei de Deus. Cada vez que você julga, você confronta a lei. Será que o Senhor não está vendo isso? Isso é um confronto da lei. Sabe? Você acha que você é tão bom? Espera aí, Deus. Hoje eu tive uma conversa séria com Deus. Eu acho engraçado isso. Para quê? Para dizer que eu não concordo. Pois é, pois o mundo é assim desde sempre. E eu não concordo que exista nesse mundo azeitona. Porque eu tenho horror de azeitona. Acho uma coisa totalmente desnecessária. Mas ela está aí. Tem quem goste. Tem quem sofra, balebando aquele negócio na boca de um lado para o outro, né? Mas como eu acho que eu morri engasgado com os carocinhos na outra vida, Cícerozinho, eu tenho pavor desse negócio. Pavor. E aí eu estou me preparando para o inferno, aonde quando eu chegar do outro lado do meu sofrimento, vai ter aquele monte de vídeo de beira alta, assim. Tem o que para comer? Está ali te esperando, beira alta. Mas eu não suporto isso, tem as gregas desse tamanho, né? E eu estou com horror. É o meu inferno. Vocês acham que o meu inferno vai ser o quê? Frio? Eu adoro. Quente, gosto mais ainda. Meu inferno vai ser azeitona. Aí você tem que se perguntar, qual será o seu inferno? Do que você foge na terra? Esse é o seu inferno. Aquilo que você passa a sua vida fugindo daqui para ali, na erraticidade não tem fuga. Olha a gente achando o inferno da gente ali. Já pensou, Rosemary? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vou tomar minha água, Rosemary. Vou tomar mais dia sua. Pode. Meu Deus. Queremos agradecer a Marcelo. Olha, a gente fica aqui vendo o pessoal rir com você, Marcelo, mas eu tenho certeza que a cabeça fica queimando também, não fica? Mas isso é bom, né? As reflexões, a gente ri de nervoso mesmo, né? A gente quer agradecer, né, por esse momento, por esse estudo. E depois da prece a gente tem o passe, tá? Lembrando, né, desse nosso momento de aquietar os nossos corações, os nossos pensamentos, né? Tem um dos princípios básicos de uma medicina chamada Ayurveda, que é o silêncio. O silêncio é um dos princípios básicos dessa medicina. E a gente tem tanta dificuldade, né, do silêncio. E aqui é um momento, se a gente não parar o dia inteiro na nossa vida, na nossa correria, aqui é uma oportunidade da gente estar praticando esse silêncio, né? E se voltando para o nosso interior, para que a gente possa justamente fazer essas reflexões como a gente ouviu na noite de hoje. Então, é um momento precioso, porque muitas vezes a gente não dá valor ao silêncio. Pelo contrário, a gente foge do silêncio, né? Então, nós agradecemos imensamente a oportunidade, desejando a todos que retornem aos seus lares com paz, né? E que essas oportunidades de reflexão possam nos ajudar no nosso dia a dia. Então, a gente pede a Marcelo para fazer a prece de encerramento desse primeiro momento da nossa reunião. No livro que fala a fábula de Alice no País das Maravilhas,
tem uma frase inesquecível. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, hoje aqui nós viemos mapear o destino da nossa vida, o caminho da nossa vida, o caminho da nossa existência, que não se fundamenta nos sucessos materiais, nas lapidações físicas, Senhor, onde nós diminuímos o registro de gordura do corpo da gente, como uma dinâmica de saúde. E esquecemos, Senhor, que um corpo que não serve ao outro, ele é um equipamento belíssimo, inútil, que não serve a ninguém. Nós viemos aqui hoje, Senhor, te pedir por cada companheiro aqui presente, cada companheiro que apresenta seu conflito, sua luta. A gente sente, Senhor, que vem dos companheiros, suas perguntas, suas indagações. Mas nós esperamos, Senhor, de fato, que o trabalhador de Jesus não seja um lugar onde eles vêm se acomodar, mas que venham, Senhor, ser desafiados à transformação pessoal. O trabalhador de Jesus não é o fim, o ponto final da nossa vida espiritual. É aqui que começa a nossa vida espiritual. É no chamamento das mensagens, é nas reflexões. Senhor, que nós sejamos muito mais do que usuários da bênção que esta casa nos oferece, que nós possamos ser multiplicadores dessas bênçãos lá fora. Que nós possamos olhar para o outro, que nós possamos dar um bom dia sincero, que nós possamos compreender que precisamos da vida em sociedade, Senhor. Que o trabalhador de Jesus na nossa vida, Jesus, não seja simplesmente o meu lugar onde eu venho para me limpar das sujeiras que eu acumulo durante a semana, das minhas angústias, mas que seja um lugar de onde eu levo limpeza e higiene para este mundo tão contaminado. Divino amigo, mostra-nos, a cada um de nós, a nossa responsabilidade urgente em sermos agentes da transformação que esperamos no mundo. Abençoa o nosso serviço, que vai começar dos passos. Guarda-nos